O que eu vou te ensinar hoje é fundamental para que você possa desenvolver o seu capital, construir o seu patrimônio e se manter sempre ativo, sem ser liquidado. Porque em tudo, gente, o mais importante é não perder o que tem. Não é a velocidade com que se ganha, é a constância com que se mantém. É mais importante você manter o que você tem, e mesmo que for crescendo gradativamente, devagar, mas sempre para frente. É muito mais interessante do que você fazer muito e de repente ser liquidado e perder tudo. Então, hoje eu vou te falar mais uma vez sobre a calibragem da conta, que está relacionada com alguns pontos muito importantes e que você vai ter que desenvolver isso ao longo do tempo, para conseguir ter essa visão. Qual é a visão? Você precisa de entender como está o saldo da sua carteira à vista, como está o saldo da sua carteira futuros, quanto você tem disponível na plataforma de negociação, quantas operações compradas, quantas operações vendidas e a margem, a somatória da margem das operações compradas e das operações vendidas. Então, é um conjunto de elementos que precisa ser visto ao mesmo tempo para que você tenha uma calibragem perfeita da sua conta. Isso é muito importante. Como funciona? Primeiro ponto, procure sempre manter um valor maior, um pouco maior, ou pelo menos igual entre a carteira à vista e a carteira futuros. Toda vez que o seu risco diminui, você aproveita a oportunidade para colocar essa parte em ordem. Ou seja, diminui o risco. Se a carteira à vista está com menos valor, transfere de futuros que já vai acertando. Agora, se o risco continua diminuindo, mantenha a carteira à vista maior do que a carteira futuros. Então, guarde essa informação. O outro ponto muito importante é conseguir ter uma visão. Se o mercado está subindo, como referência você vai ter sempre o BTC. Então você tem que ter o gráfico, tá vendo aí? O gráfico, você pode usar o TradeView para ter essa visão do gráfico e como referência sempre o BTC. Você observa o Bitcoin se ele está subindo ou descendo. Ali no gráfico, você pode olhar o gráfico diário ou o gráfico de 4 horas. E ao perceber o movimento do Bitcoin, por exemplo, se o Bitcoin está subindo e o seu risco está aumentando, então você tem que perceber o que está acontecendo. O Bitcoin está subindo, o meu risco está aumentando, eu estou precisando de compra. Porque se eu tivesse mais operações compradas, então o Bitcoin subiria, como ele puxa todas as outras moedas, ou quase todas, na maioria das vezes. À medida que o Bitcoin sobe, se você está comprado, o seu risco deveria diminuir, porque está indo na direção certa. Se o risco está aumentando, é porque está faltando compra. O inverso é a mesma coisa. Se o Bitcoin está descendo, você abre no gráfico diário, abre no gráfico de 4 horas e observa que o Bitcoin está fazendo um movimento de queda e o seu risco está aumentando, então se o Bitcoin está descendo, as outras moedas também estão descendo e seu risco está aumentando, é porque você precisa de mais vendas. Porque se tivesse equilibrado, o que acontece? Mesmo com o movimento forte do mercado, quando você está equilibrado, seu risco ele muda muito pouco, porque está calibrado. Então, o que acontece? Não importa se o mercado sobe ou desce, o seu risco vai sempre se manter. Mas quando está descalibrado, o que acontece? O movimento do mercado altera muito o seu risco, muda o seu disponível. Então, se você tem $100 no disponível, de repente você observa, tem $90. Isso também é muito importante, você ver a velocidade que o seu disponível altera. Por quê? Se você tem $100 e o mercado está se movendo, e de repente você tem $98,
passa mais algum tempo, você tem 95 dólares. Depois você olha, tem 97 dólares. Ele está oscilando entre 5 dólares para mais, para menos, né? De 100, 95, passa um pouquinho de 100. Então você entende que o movimento no seu disponível está em torno de 5 dólares. Se o seu risco aumenta, por exemplo, e você transfere 5 dólares da carteira à vista para a carteira futuros, mantém normalmente por mais um período. Por quê? Essa oscilação de 5 dólares no disponível, você consegue controlar com o valor da carteira à vista. Mas se a oscilação no disponível, ela oscila rapidamente de 100 para 90, aumenta muito o seu risco. Então você já tem uma noção de que precisa de pelo menos 10 dólares a mais para manter um controle razoável. Então a calibragem da sua carteira no todo está relacionada a esses aspectos. E você tem que conseguir perceber como fazer esse movimento, ou de compra ou de venda. Eu preciso comprar um pouco mais, eu preciso fazer uma transferência da carteira à vista para futuros. Agora dá certo, eu posso pegar um pouco de futuros, que o risco está baixo, jogar para a vista e melhorar o meu saldo em à vista. O meu disponível está oscilando 1 dólar, 2 dólares. Então, se o meu risco aumenta 1 dólar, 2 dólares, que eu transferir de à vista para futuros, já dá um equilíbrio novamente. Ou meu disponível está oscilando de 5 a 10 dólares por vez. Então, eu vou precisar de 5 ou 10 dólares para fazer esse controle. O meu risco está passando de 7. Então, eu pego do à vista, coloco em futuros. Ou o risco caiu para 5. Eu pego de futuros, jogo para a vista. E é assim que você vai fazendo essa calibragem. Esse entendimento é o que vai te manter no mercado, tá certo? E você tem que sempre saber, agora é hora de fazer mais uma compra ou agora é hora de fazer mais uma venda. Isso aí você tem que conseguir discernir para que você consiga fazer a operação certa na hora certa. Então isso é um aspecto assim geral de calibragem, porque ao longo do tempo, gente, é o que eu tenho percebido, esse é o elemento mais importante para você não ser liquidado no mercado. Você conseguir um bom controle entre esses aspectos. Então anota aí mais uma vez para não esquecer. Carteira à vista, mais importante, quanto maior o saldo, melhor. Carteira futuros, que tem que estar pelo menos, né, igual à vista ou menos, não tem problema que tem menos em futuros. Disponível, como está oscilando? 1 em 1 dólar, 5 em 5 dólares, 10 em 10 dólares. O risco está subindo e descendo de acordo com o mercado. O mercado está subindo, como está o risco? Está aumentando? Então o que eu preciso? Eu preciso de mais compra. Está oscilando muito o risco. O mercado está descendo, está ficando muito alto o meu risco. O que está precisando? Estou precisando fazer mais vendas. Então é esse sentido. Procure desenvolver isso e com certeza se você pegar bem essa instrução que eu acabei de te passar, eu não tenho dúvida que você vai se manter sempre aí no mercado e ainda sempre prosperando. Não precisa pressa, é um passo a passo, mas com os dias você vai ver que a sua lucratividade vai estar cada vez aumentando mais. Forte abraço, Deus abençoe e vamos em frente.